Olá pessoal, tudo bem? Então vamos conversar sobre cenários para ao longo de 2020, projetando as coisas para o final. E aí nós temos coisas muito interessantes para falar, porque eu acho que qualquer um dos três cenários que eu vou abordar aqui é possível de acontecer. Todos eles estão dentro do radar da realidade e nós temos também que olhar PIB e dólar. Eu também vou comentar disso aí. Vamos comentar também de índice Bovespa. Tá? É claro que nós não estamos falando de nenhuma ação, de nenhuma recomendação, certo? Isso aqui são opiniões e projeções do autor do canal, tá? Então vamos para o cenário, vamos começar pelo pessimista, depois nós vamos para o neutro e nós vamos finalizar no otimista. E aí vocês vão decidir aonde vocês estão. Quero que vocês deixem no comentário o que vocês acham, tá? Muito importante, eu quero a opinião de vocês, para a gente poder ir vendo a direção do canal ao longo do ano de 2020, as coisas que forem acontecendo, a gente vai dando aqui as opiniões para vocês, ok? Bom, cenário pessimista é um pessimista entre aspas, né? Porque para essas coisas aqui acontecerem, a gente está enfatizando o ponto que a inflação vai voltar. Só que isso aqui pode ser motivado por um aquecimento além do que se projetou na economia. Então o PIB pode saltar para algo a 2,5%, 3%, ou o dólar ir para algo a 4,50%, certo? E a inflação chegar nesse ponto aí. Selic, botei que fecha aqui a 5,5, mas é um chute, tá, gente? A ideia aqui é o seguinte, é que o cenário deteriore por uma retomada muito forte da economia, e aí a inflação vem forte e o Banco Central tem que agir rápido, e aí ele começa naquele ritmozinho de aumentar 0,25, 0,5% e tal, e aí pega ali no final do ano ainda 5,5, mas provavelmente subindo mais, tá? E aí, essas taxas aqui no prefixado 25 e no IPCA podem acontecer. Pode bater até 5 aqui nos IPCAs longos, e o prefixado 2025 pode bater 10, tá? Nesse cenário aqui, que nós vamos ter um dólar alto, a 4,5 ou mais, nós vamos ter um PIB aí forte de 2,5%, 3%, e nós vamos ter um descontrole momentâneo da economia, porque aí a coisa vai esfriar um pouco à medida que o Banco Central for aumentando a Selic, a coisa esfria e aí depois a inflação volta para a meta. Isso aqui é possível acontecer? É possível, acho que a chance é bem pequena, certo? E aí nós temos que ver o seguinte, como é que ficaria a bolsa aqui? A bolsa eu acho que ficaria alta. Talvez com a inflação aumentando e o dólar aumentando muito, talvez impacte a questão, aí a bolsa pode começar muito bem e aí dar uma declinada quando isso aqui se materializar. E aí o que vai acontecer com os títulos públicos, gente? Quem está comprando aí no início de 2020 pode chegar no final, se esse cenário se materializar, com rentabilidade negativa, tá? E aí a questão é a seguinte, não comprar fora do prazo, e se as taxas subirem, a inflação subir, você comprar mais com taxas mais altas. Essa é a ideia, certo? Melhorando a sua taxa média. Vamos para o cenário neutro, que eu acho bem mais provável de acontecer. No cenário neutro, eu vejo aí uma Selic no fim do ano a 4,25 ou 4,5, uma inflação girando no centro da meta, talvez um pouquinho acima, tá? E vejo basicamente as taxas nos títulos públicos basicamente iguais ao que elas estão hoje, porque vai ser um cenário assim de controle, de estabilidade, talvez a inflação ali ameaçando durante alguns meses, se distanciando para cima do centro da meta e depois voltando, porque a gente sabe que tem os meses de sazonalidade. Mas no balanço do ano, acho que tem uma grande chance de ficar assim, tá? E o que aconteceria com o dólar? Acho que o dólar chega em torno de 4, 4,20, o PIB aí chega no que o Focus está prevendo, em torno de 2%, e a Bolsa, acho que a Bolsa pode dar uma boa aquecida, pode ganhar mais 20 mil pontos do que ganhou em 2019. Pode chegar aí a 140 mil? Pode. Tá? Nada, num cenário mais neutro,
mas em que a economia está retomando, a inflação está ali, ah, já não fica mais tão baixa como 3% na maior parte do tempo, vai ficar girando nos 4%, certo? E às vezes passando. Então vai ser uma situação assim que para os juros a coisa pode ficar um pouco neutra, um pouco sem graça. Por quê? Porque 2019 foi um ano muito alto para o Tesouro Direto, muito acima. Isso tende a ficar mais plano, mais estável ao longo de 2020, no cenário neutro. Agora vamos supor o cenário otimista. Cenário otimista, gente, são esses números bombásticos aí, que eu acho que nós temos um descompasso aqui que não permite que esse cenário ocorra. Que é o quê? Que é o crescimento econômico com inflação baixinha, inflação de 3,5% ou menos. Para o PIB crescer mais de 1,5%, eu não acredito. Por quê? Porque a gente já viu que os componentes que estão aumentando no PIB são consumo das pessoas, e o consumo diretamente bate a inflação, chega e estimula a inflação. Então, o que pode acontecer num cenário otimista? A inflação não ficar muito alta, ficar girando aí nos 3%, que seria a inflação assim de final de governo Temer, que a gente não quer mais ver, espero, né? Selic é em 3,75, aí o prefixado longo pode ir para 5%, o IPCA 24 pode ir para 1,6%. Esse número aqui eu não divulguei antes no canal, mas é o número que estava no meu radar quando aquela queda eufórica que aconteceu em setembro, outubro, até o comecinho de novembro, eu achei que pudesse caminhar para isso aqui, mas eu não divulguei porque não aconteceu, o mercado virou e tal, tensionou um pouquinho. Se vierem assim reformas econômicas, reforma tributária, reforma administrativa, e o mercado adotar isso como a oitava maravilha do mundo e voltar a ficar eufórico, a gente eventualmente pode ver isso aqui, hein? Não, por isso que eu acho que não está tão fora do radar. E os IPCAs longos a 2,5, tá? Eu não descartaria esses números. Acho que estão na menor chance, assim como o cenário pessimista eu também acho que não acontece. Esse cenário muito otimista não acontece. Mas em 2018, quem estava no canal e se lembra, me ouviu dizer a bobagem de que o Tesouro prefixado 2025, no máximo das euforias, chegaria a 8,5%. E ele está fechando o ano a 6,5%, né? Por quê? Porque a gente vinha de uma realidade ali de 10, 11%, e eu achei que o cenário mais otimista, o prefixado 25, cairia para 8,5%. Quem estava comigo no canal em 2018 se lembra que eu falei isso. E eu errei, mas um erro gostoso de cometer. Por quê? Porque o papel caiu mais ainda a taxa e se valorizou muito mais. Então, se isso aqui pode acontecer e pode cair ainda mais, pode. Só que tem que acontecer esses fatores todos, super mega otimistas, que eu também não acredito muito agora. Tomara que eu erre de novo, para a gente fazer um vídeo em 2021 dizendo isso. Olha, gente, eu errei, eu achava que ia cair para essas taxas aqui, mas caiu muito mais. Vamos ver. Acho bem improvável, mas pode acontecer. E aí, como é que estaria o PIB aqui? Aqui o PIB estaria acima de 2%, com certeza. A bolsa estaria acima de 140 mil pontos. O dólar estaria aí em torno de R$4, talvez menos, porque aí pode ter entrada de dólar também, né? O dólar pode estar R$3,50, R$4 aqui, nesse cenário super mega otimista. Então, gente, eu deixaria as minhas fichas mais aqui. E aí, como é que a gente vai fazer para ganhar no Tesouro Direto com um cenário desses? A gente vai ter que ter muita paciência, muita disciplina, vai ter que ter aporte fixo. E se você quer ficar esperando assim de tocaia para pegar uma taxa boa, essa atitude pode trazer lucros, porque você pode conseguir taxas melhores, mas tem o risco de ficar esperando muito tempo, ficar num investimento muito ruim por vários meses ou várias semanas, e a taxa boa que você quer acaba não acontecendo. Mas eu acho assim que a gente tem que fazer num equilíbrio, né? Você não deixe de fazer o seu aporte fixo, e se tiver uma reservinha ali, uma quantia um pouco menor, para aproveitar um momento de estresse nas taxas e comprar com taxas um pouquinho mais altas para melhorar a sua taxa média, faça isso. Acho que haverá momentos em 2020 em que isso vai acontecer,
mesmo encerrando o ano assim, mesmo encerrando o ano com águas plácidas, né? Então, pessoal, deixa aí o teu comentário, qual é o cenário que tu acha que vai acontecer, e em virtude desse cenário, como é que você acha que vão ficar as taxas no Tesouro, que a gente vai atualizando as informações aí, trocando umas ideias. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.